Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa primeira aula de metodologia do trabalho científico. Essa disciplina ela vai ser muito importante para o curso de vocês, pois é através dela que vocês vão conhecer e dominar os parâmetros que devem ser utilizados para a confecção do trabalho acadêmico. Então, quando os professores pedirem para vocês fazerem algum trabalho escrito, impresso, muito provavelmente eles vão pedir para que vocês façam seguindo as normas ABNT, que é o conjunto de normas que estabelece como um trabalho científico deve ser redigido de acordo com as normas brasileiras. Então, nessa primeira aula, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é esse trabalho científico, por que ele ocorre especificamente no curso de vocês. Mas antes eu gostaria de falar sobre o objetivo dessa aula, que é a apresentação da disciplina, falar sobre a relação que existe entre o engenheiro e o conhecimento, a importância da comunicação e também, ao final, nós vamos discutir o que é o trabalho acadêmico. Antes eu gostaria de pedir para vocês, como nós não temos uma integração presencial, então eu não conheço a maioria de vocês, eu gostaria de conhecê-los, saber de cada um a origem, de onde vem, onde mora, se trabalha. E como nós não temos a oportunidade de fazer isso pessoalmente, eu gostaria que vocês utilizassem o fórum dessa disciplina para fazer essa apresentação. Então, lá na primeira aula tem o fórum de acolhimento. Eu gostaria que cada um falasse um pouquinho das suas preferências, do que gosta, para que eu possa ter esse primeiro contato com vocês, mesmo que seja virtualmente. Bom, então, vamos falar um pouquinho antes sobre propósito. Qual é o propósito de vocês no curso? Deduzo que seja ser engenheiro, tornar-se, formar, ser um profissional de mercado. Agora, para que vocês cheguem lá, vocês precisam obter conhecimento. Vocês estão no SESC, vocês estão numa faculdade para obter conhecimento. Apenas o conhecimento vai tornar vocês um bom engenheiro. Sem conhecimento, vocês não vão a lugar algum. Então, aproveitem bem esse tempo que vocês têm, esses anos que vêm pela frente, de muita carga de conhecimento, se dediquem ao máximo. Agora, para vocês obterem conhecimento, não tem outra alternativa senão o estudo. Não pensem que a faculdade vai fazer uma cirurgia cerebral e vai colocar todo o conhecimento disponível na cabeça de vocês como um passe de mágica. Não, isso não vai acontecer. Vocês têm que fazer uso de tudo que a faculdade lhes oferece, toda a estrutura de professores, biblioteca, para que vocês possam estudar, fazer pesquisas, fazer trabalhos, gerar conhecimento através das pesquisas que vocês fizerem. E diante disso, você precisa então ter informações. Vocês devem então buscar toda a informação que está à disposição de vocês, sejam livros, revistas, internet, professores, todas as fontes possíveis de informações. Vocês têm que ser um para-raio para buscar coletar essas informações e processá-las, transformando essas informações em conhecimento. Então vamos tomar um chá. Para vocês serem bons profissionais, é isso que vocês esperam ao final do curso e é o que nós também esperamos, vocês têm que desenvolver um conjunto de conhecimento, desenvolver um conjunto de habilidades, porém, acima de tudo, vocês têm que tomar atitude. Esse é o conjunto de elementos que vai desenvolver certas competências. Competências técnicas, competências interpessoais, competências emocionais, que vai torná-los grandes profissionais. Sem conhecimento, sem habilidade e sem atitude, vocês não vão chegar a lugar algum. Então, conhecimentos, nós podemos então dizer que nós temos várias áreas pelas quais vocês vão passar, que vocês vão ter que se desenvolver. Química, física, produção, finanças, todas as disciplinas serão importantes, umas mais, outras menos, algumas estarão interrelacionadas, outras serão vistas de maneira isolada, mas todas elas, de um modo ou de outro, vão fazer parte da base, da estrutura que vocês terão
para serem profissionais, para poderem atuar como engenheiros de produção. Junto com o conhecimento, vocês têm que ter habilidades, que é o grau de competência que um sujeito concreto possui frente a um determinado objetivo. Então, você pode ter uma habilidade mecânica, que é a capacidade de colocar uma máquina em funcionamento. É uma habilidade que você pode desenvolver ao longo do curso. Você pode desenvolver também uma habilidade verbal, uma capacidade que você vai ter de fazer uma apresentação discursiva, para poder, de repente, dar uma palestra, para fazer uma apresentação, para se posicionar coordenando uma reunião de equipe. Ou você pode ter uma habilidade matemática muito valorizada no meio de vocês, que é a habilidade de lidar com números, realizar cálculos de maneira rápida e de maneira precisa. Então, para você desenvolver a habilidade matemática, você tem que ter conhecimentos matemáticos. Para você desenvolver a habilidade mecânica, você precisa ter conhecimentos sobre os fundamentos da mecânica. Para desenvolver uma habilidade verbal, você precisa dominar certos conhecimentos na arte da oratória, no português. Então, todas essas habilidades, elas vão ser desenvolvidas, elas vão ser aperfeiçoadas com base no conjunto de conhecimentos que vocês tiverem. E, por fim, nós temos as atitudes, que é a disposição ou a preparação para agir de uma maneira de preferência a outra. As atitudes de um sujeito dependem da experiência que tem da situação a qual deve fazer face. Ou então é a predisposição a reagir a um estímulo de maneira positiva ou negativa. Atitude é tomar ação. Então não basta você ter um conjunto de conhecimentos, um conjunto de habilidades, se você não agir. Então é a mesma coisa. Você estudou, você aprendeu a dirigir, você sabe as normas de trânsito, você foi para a autoescola, você fez as aulas, você desenvolveu a habilidade, você sabe passar a marcha. Mas se você não tiver a atitude de colocar tudo isso em prática, você não vai dirigir. A mesma coisa é com o curso de vocês. Não adianta vocês terem os conhecimentos, as habilidades e não ter a atitude de enfrentar os desafios, de buscar oportunidades, vocês vão ficar no mesmo lugar. Então, relacionado com a atitude, vamos citar William James, que dizia que a maior descoberta da minha geração é que qualquer ser humano pode mudar de vida, desde que tenha atitude, ou mudando as suas atitudes. Einstein já dizia, não é possível resolver um problema atuando no mesmo nível em que ele foi gerado. Quer dizer, você só vai resolver um problema a partir do momento que você sair do nível onde o problema ocorreu e evoluir, você der uma guinada, você vai para o próximo passo, você vai ter um crescimento, você vai ter uma evolução. Então, quando você adquire um conhecimento novo, você já não está no mesmo ponto que você estava anteriormente, antes de ter aquele conhecimento, você subiu um degrau. Então, é isso que, ao final do curso, vocês devem buscar. A cada ano, a cada nova disciplina, vocês vão incorporando um conjunto de conhecimentos, desenvolvendo um conjunto de habilidades, de modo que, ao final, vocês tenham essa base para tomar a atitude correta frente ao mercado. E já que o conhecimento é importante, como é que a gente adquire esse conhecimento? Ou por intuição, ou por experimentação, ou por racionalização. Na intuição, você tem aí, de repente, um sexto sentido. Você tem um palpite. Eu acho que se nós fizermos isso, vai dar certo. Você simplesmente está seguindo uma intuição, o seu instinto. Então, o seu instinto é que vai dizer qual o caminho que você deve tomar, qual a decisão você deve seguir. Ou você pode buscar por experimentação. Eu tento fazer uma coisa, não deu certo, eu vou tentar fazer de uma maneira diferente. Não deu certo, eu vou tentar uma terceira maneira. Até que um dia eu encontre a solução para o meu problema. Ou você pode racionalizar. Você pode usar a razão, você pode usar métodos, você pode usar técnicas, você pode usar um conhecimento prévio para te ajudar a resolver o problema. Ao resolver um problema, você fez uma descoberta, você descobriu algo novo. Daí a importância da racionalização na engenharia, porque a engenharia, como a gente viu na disciplina de introdução à engenharia de produção, o papel do administrador é isso. O papel do administrador é inovar, é fazer o novo, buscar soluções para os problemas existentes nas empresas. E você só resolve problemas se você tiver um conhecimento prévio sobre um determinado assunto. Não adianta você querer otimizar um processo de transporte se você não entende de transporte. Não adianta você querer fabricar um
produto se você não conhece de química. Não adianta você querer desenvolver uma máquina se você não entende de mecânica. Então você precisa dos conhecimentos para seguir na sua carreira. E quais são as principais fontes de conhecimento? Onde é que nós vamos buscar? Podemos ir pela sensação, pela imaginação, pela nossa memória, pela nossa percepção. Nós vamos utilizar da linguagem, nós vamos utilizar o nosso raciocínio, nós podemos utilizar também a intuição, não se está descartado. Mas o que nos interessa nessa disciplina é a aquisição do conhecimento através da pesquisa. Eu desenvolvo conhecimento a partir do momento que eu utilizo um conhecimento prévio, um conhecimento que foi desenvolvido por outros lá atrás. Eu vou usar isso como uma base teórica. Eu vou utilizar esse conhecimento como uma estrutura para que eu possa, então, fazer uma pesquisa, fazer experimentos, me baseando neste conhecimento prévio, para que eu possa gerar um conhecimento novo. Então, o processo de pesquisa é esse. Usando conhecimentos já desenvolvidos, usando descobertas que já foram feitas lá atrás, usando uma teoria que alguém desenvolveu, eu vou buscar essa teoria e vou aplicá-la a um determinado estudo de campo, fazer um estudo de caso, para que dali eu possa tirar conclusões, para que dali eu possa encontrar um resultado. E isso, de repente, pode virar uma nova teoria, dependendo do grau de descoberta. Então, para nós, o que importa é que, diante de todas essas fontes de conhecimento, a pesquisa, que vamos utilizar muito a lógica, o raciocínio lógico, é o que nos importa. Quando a gente fala em trabalho acadêmico, grande parte desses trabalhos vão ser pesquisas que vocês vão desenvolver e apresentar o resultado, o desenvolvimento, a estrutura básica dessa pesquisa na forma de um relatório escrito. Então, na engenharia, nós vamos obter conhecimento nas aulas e trocando experiência entre professores e os demais colegas, usando os livros que estão na bibliografia básica de cada disciplina. Consequentemente, eles estão disponíveis na biblioteca, através de artigos e revistas, principalmente aqueles artigos e revistas científicos, através da internet, que hoje é a grande fonte de informação para todos nós, professores e alunos, através da leitura de trabalhos de conclusão de curso, TCCs e monografias desenvolvidos por outros alunos de outras turmas e até mesmo de outras instituições, dissertações de mestrado e teses de doutorado, também são uma excelente fonte de pesquisa, principalmente nesse campo técnico, projetos que vocês possam vir a desenvolver junto com professores nas disciplinas mais práticas, mas principalmente prática. Conhecimento pelo conhecimento não vai levar ninguém a lugar algum. O conhecimento que vocês adquirirem ao longo do curso, vocês têm que tentar buscar o máximo de prática, seja no laboratório, seja nas empresas que vocês estiverem já trabalhando, seja naquelas empresas onde vocês farão estágio futuramente. E aí vamos trazer Confúcio, que dizia: o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, mas apenas aquilo que eu faço é que eu realmente entendo. Então não adianta apenas ouvir, não adianta apenas ver, apenas metendo a mão na massa, né, botando para fazer, é que vocês realmente vão obter uma compreensão maior daquilo que está sendo ensinado. Então, quando a gente fala em gerar conhecimento, vocês vão fazer pesquisas, vocês vão ter os seus projetos e vocês vão ter que exibir o resultado disso de uma maneira compreensível. Nós costumamos dizer que o trabalho de pesquisa, ele não é para o autor somente. O trabalho de pesquisa é do autor, mas geralmente ele visa algo maior que a comunidade científica, que é a comunidade empresarial. Ou seja, quando você faz um trabalho de pesquisa e exibe os seus resultados, outros pesquisadores podem ter interesse naquele seu trabalho, no resultado dele, porque esse trabalho ele pode ser a base para um outro tipo de trabalho ou até mesmo para resolver um outro problema acadêmico. Da mesma forma, no meio empresarial. De repente, a solução que você encontrou através de uma pesquisa acadêmica é a solução para um problema que, na prática, um gestor, uma empresa, está passando por ele. Então, você tem que saber representar esse resultado, né? Então, você precisa passar esse resultado para frente de uma forma
compreensível, né? Então, às vezes as pessoas leem, mas elas não entendem, elas não conseguem compreender. Agora, como a gente está vendo na tela, às vezes a gente passa de uma maneira meio rebuscada, mas mesmo assim as pessoas entendem. Então façam um teste aí, veja se vocês conseguem entender o que está na tela, ok? Conseguiram? Muito bem. Então significa que mesmo com um conhecimento básico, o seu cérebro ele consegue decodificar aquilo e compreender a mensagem que está sendo passada. E no trabalho de expressão de vocês, no trabalho de demonstração dos resultados, vocês têm que tentar ser o mais claro possível. Por quê? Porque o conhecimento realmente vai depender da realidade de cada um. Por exemplo, se eu faço uma descrição, eu tenho uma caixa, a caixa tem 1 metro de largura, 1 metro de profundidade, 1 metro de 1,80 de altura. Ela é pesada, ela tem na sua parte frontal uma porta. Quando eu abro a porta, tem alimentos dentro. Algumas pessoas já sabem o que é, outras pessoas precisam de mais pistas até chegar à conclusão do que se trata. Então, quando você estiver escrevendo, você tem que usar de uma clareza, você tem que tentar ser o mais claro possível para que as pessoas entendam o objetivo do seu trabalho, como ele foi desenvolvido e a que tipo de resultado você chegou. Então, a gente pode dizer que o caminho do conhecimento, ele passa então pela informação, que vira conhecimento e que vira um aprendizado, e é esse aprendizado que vocês vão levar para o resto de suas vidas. Agora, é importante então comunicar, como a gente falou agora há pouco. E o processo de comunicação ele envolve sempre um emissor, um receptor e uma mensagem que vai ser transmitida. Então, quando vocês forem fazer um trabalho acadêmico, vocês serão os emissores e os professores, ou os colegas de vocês, serão os receptores. Então, vocês têm que dominar a arte de fazer corretamente com que a mensagem chegue de maneira clara até o receptor. Sempre que essa mensagem chega, você vai ter um feedback. O feedback é o retorno, de repente, o ok, se aquela mensagem ela foi compreendida ou não. Então, o retorno que você recebe da compreensão ou não daquela mensagem que foi enviada para o receptor. Sabendo que nesse caminho você sempre pode ter ruídos. Ruídos aí, nesse caso de um trabalho escrito, seria basicamente uma linguagem não muito clara, termos muito rebuscados, um repertório gramatical muito abaixo ou muito além daquilo que a outra pessoa ela pode absorver. Então esse processo de comunicação ele é muito importante. Vocês, ao fazer os trabalhos acadêmicos, vocês vão estar numa constante comunicação com uma determinada audiência. Então, por isso que o trabalho científico ele é padronizado, para que todos os pesquisadores, todos os alunos, todos os professores utilizem uma mesma base estrutural para poder fazer essa comunicação de conhecimento científico. E na engenharia nós temos algumas maneiras de fazer essa comunicação. Então, os estudantes eles vão utilizar majoritariamente relatórios, artigos, monografias. Todos esses formatos são maneiras de você passar aquilo que você tem de conhecimento. Mostrar o resultado de algo que você pesquisou, de um trabalho que você desenvolveu. O professor não fica muito longe disso, não. O professor, o mestre, o doutor, ele também vai fazer uso de artigos, mas ele pode fazer uso também da sua dissertação, da tese de doutorado. Então, um doutor, ele fica 4 anos pesquisando, geralmente ele dedica a sua vida ao estudo de uma determinada área do conhecimento, a um determinado tema. A mesma coisa com o mestre, ele se especializa naquilo, ele domina um determinado fato. Então, esse conhecimento ele é transmitido para outras pessoas, né? Também na forma de artigos, também na forma escrita, né? Na forma de relatórios. Agora, nós temos o profissional de mercado, que ele se diferencia um pouco do acadêmico. Então, quando a gente fala estudante acadêmico, nós estamos falando da academia, né? do meio acadêmico, da faculdade em si.
Agora, o profissional de mercado ele já usa de outras ferramentas. Um profissional de mercado ele não vai escrever uma dissertação para o chefe dele, ele não vai escrever um artigo para o chefe dele. O modo como ele se relaciona com o chefe, com os fornecedores, com os clientes é diferente. Ele vai utilizar, são contratos, propostas comerciais, ele vai fazer uso ou vai escrever certos procedimentos técnicos, normas, laudos e assim por diante. Então, eu sempre bato na tecla da questão da qualidade do trabalho, da clareza do trabalho, porque sempre tem aquela questão da primeira impressão é que fica. Então, quando alguém pega um relatório, quando alguém pega uma proposta, quando alguém pega até mesmo uma dissertação para dar uma olhada, é a sua imagem que está ali. Então, se alguém pega algo bem escrito, a pessoa vai olhar quem é que escreveu. Poxa, legal, cara, né? Ele tem um domínio na forma, né? E no conteúdo, principalmente quando o conteúdo é passado com clareza. Agora pense pelo lado inverso. Uma pessoa pega um relatório, pega uma dissertação, pega um artigo mal escrito, com erros, sem muita lógica. Qual é a imagem que essa pessoa vai ter do profissional que escreveu? Então, eu sempre bato. Nós somos medidos pelo que, como, quando e onde nos comunicamos. Isso tanto de modo escrito quanto de modo falado. Então, se foi, nós vai, não pega bem. A mesma coisa, erros de escrita. Apesar de que engenheiro tem a fama de ser um péssimo escritor, né? de não dominar muito a língua portuguesa. Mas esse é um paradigma que tem que ser quebrado. Você pode ser, ao mesmo tempo, um excelente técnico, mas um técnico que sabe se comunicar, né, corretamente. Então, vamos entrar na questão do trabalho acadêmico. O que é o trabalho acadêmico em si? É o texto resultado de algum dos diversos processos ligados à produção e à transmissão de conhecimento, que é executado no âmbito das instituições de ensino, pesquisa e extensão, formalmente reconhecidas para o exercício dessas atividades. Ou seja, vocês na faculdade. Então, ao longo desse curso, e mesmo depois, caso alguém siga o mestrado, siga o doutorado, você apresentará textos, você apresentará pesquisas, você apresentará relatórios, atividades, que você vai utilizar, então, o texto como meio de expressão. Então, quando a gente fala em produção e transmissão de conhecimento, é bem aquilo que foi falado anteriormente. Quando você vai para a pesquisa, você está produzindo conhecimento. Só que esse conhecimento não vai ficar com você. Você vai colocar isso no papel. Você vai transmitir isso para um público, para o seu professor, para os seus colegas. Você vai apresentar isso em um seminário, você vai apresentar isso em um evento de classe, por exemplo, dos engenheiros. Então, há que se escrever corretamente, há que se ter o domínio das normas técnicas para fazer um bom trabalho acadêmico. E a finalidade do trabalho acadêmico, então, é apresentar, demonstrar, difundir, recuperar ou até mesmo contestar o conhecimento produzido, acumulado ou transmitido. Então, você vai fazer uma apresentação, você vai demonstrar um estudo que você realizou, você, consequentemente, vai estar difundindo esse conhecimento para outras pessoas. Mas o trabalho escrito ele também serve para recuperar. Quando você escreve, você registra. E quando você registra, tanto você quanto outras pessoas podem futuramente vir a fazer pesquisas, consultas. Vocês, muito provavelmente, vão ler trabalhos realizados por outros pesquisadores, por outros alunos de outras instituições. O que você está fazendo ali? Você está recuperando aquele trabalho, aquele resultado obtido. Então, aquele conhecimento, ele está registrado, ele está gravado. E você vai usá-lo como base para, de repente, ampliar o seu conhecimento ou melhorar aquele conhecimento. E muitas vezes você vai contestar aquele conhecimento. Quando alguém desenvolve uma teoria e outra pessoa não concorda com aquela teoria, essa que não concorda, muito provavelmente vai escrever um trabalho para contestar, para questionar
o resultado daquele trabalho inicial. Mas o mais importante aqui é justamente isso. Serve para transmitir, registrar, deixar guardado um conhecimento produzido. Então, o importante aqui são duas palavrinhas. Difundir o conhecimento às esferas externas à comunidade acadêmica é uma atividade cada vez mais presente nas instituições de ensino, pesquisa e extensão. Então, essa difusão é a transmissão. Então, você faz para você, mas principalmente para que outra pessoa ou outras pessoas venham a ter acesso a esse conhecimento. E também, a outra palavra é recuperação. Recuperar e manter ativa, né, uma maior diversidade de saberes é finalidade importante de atividades científicas objeto da produção de texto. Então você guarda, você grava, você mantém, você registra para que outras pessoas possam, num futuro, fazer uso dessa informação. E também nós temos a questão da contestação. Como a gente falou, a contestação ela geralmente parte de um conhecimento diferenciado, então pessoas diferentes vão ter visões diferentes, tá? Mas ela acaba contribuindo para o saber. Mesmo que alguém questione o seu trabalho, isso não é uma coisa negativa. Isso serve para que a gente possa sempre melhorar e serve também para que a gente evite a contestação. A melhor coisa, o melhor remédio, é você ser muito rigoroso na pesquisa que você faz, né? Quanto maior for o rigor que você usa no método científico para validar aquela informação, menos vão ter pessoas querendo refutá-lo, né, contestá-lo. Então fica a dica. Ao fazer um trabalho científico, o máximo de rigor metodológico possível. Senão vocês acabam como o Galileu. Aqui está a pintura do Galileu frente ao Tribunal de Inquisição. Ele desenvolveu aquela teoria, a igreja não concordava com ele e o coitadinho acabou se dando mal. E no final das contas foram descobrir que ele estava correto e todo o sofrimento dele foi em vão. E já que nós falamos em normas, padrão, aqui no Brasil, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é quem padroniza as normas de produção de textos científicos. Então, vocês vão receber um manual com todas as normas que foi elaborado pelo SESC, mas isso não foi invenção da instituição. O manual que vocês vão receber, ele é baseado num conjunto de normas que foram definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, quando um professor chegar para você e falar, olha, o trabalho de vocês tem que seguir as normas da ABNT, corre lá na biblioteca, pega o manualzinho, verifica como é que se faz uma capa, como é que se faz uma introdução, né, como é que se faz o desenvolvimento, como é que se faz uma conclusão, como é que são feitas as citações, como você cita os títulos que você usou lá na referência bibliográfica. Tudo isso faz parte das normas que devem ser seguidas para a confecção de um trabalho científico. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com a norma NBR 147/24, que vai, então, definir o processo de confecção do relatório, vai mostrar qual é a estrutura que deve ser utilizada, quais são as formas de apresentação, bem como outras normas que vocês vão aprender ao longo do curso. Então, há que se mostrar os tipos de trabalho dissertativo. Então, tem a dissertação. Ninguém vai fazer dissertação aqui, tá? Isso aqui só está a título de exemplo. Vocês vão fazer relatórios técnicos. Dissertação, quem faz é quem está no mestrado. As teses, que são também investigações, são pesquisas, porém num nível mais avançado, para quem está no doutorado. Então, cabe a vocês fazer os trabalhos científicos. Vocês vão ter trabalhos interdisciplinares, vocês vão ter relatórios. Ao final do curso, vocês vão ter que apresentar um trabalho de conclusão de curso da graduação de vocês. Esse é o grande finale, esse é o grande trabalho que vocês vão ter que apresentar ao final do curso. Mas até lá, os professores vão pedir para que vocês façam trabalhos menores, mas nem por isso que não devam seguir as normas ABNT.
Então, um trabalho de pesquisa, ele vai, às vezes, ser exigido que você coloque elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. É disso que nós vamos tratar durante a nossa disciplina. Então, o trabalho ele vai ter uma estrutura. Então, os elementos pré-textuais são aqueles elementos que vêm antes do desenvolvimento, né, da sua pesquisa. Geralmente é a capa, é a contracapa, são as dedicatórias, é o sumário, para depois sim vir a pesquisa propriamente dita, com introdução, desenvolvimento, conclusão e os pós-textuais, que é a referência bibliográfica do que você utilizou no trabalho, são os anexos, tá? São os apêndices que vão ao final do trabalho. Então, se a gente for analisar um trabalho acadêmico, ele vai ter então esses elementos, que nós vamos ver um por um ao longo da disciplina. Como fazer uma capa, como fazer uma folha de rosto, como desenvolver uma errata, como fazer uma folha de aprovação, como fazer uma dedicatória, agradecimentos e assim por diante. Você vai ter um conjunto de itens que serão obrigatórios, mas você terá também alguns que serão, de repente, opcionais. Você pode fazer ou não. Mas essa é a estrutura básica de um trabalho acadêmico. É nessa estrutura que vocês devem desenvolver os trabalhos e as atividades de vocês. Só que isso vai ficar para a próxima aula, tá? Por enquanto era isso, era só para fazer uma introdução, para mostrar o que espera, né, vocês nas aulas seguintes, e a partir da próxima semana a gente começa então um trabalho mais forte. Muito obrigado e até a próxima aula.